Queria compartilhar uma palavra que Deus ele tem me trazido há alguns anos, mas recentemente, nessa semana, eu vi um vídeo, um pequeno vídeo, um short, né? Um Reels acerca desse tema aqui, e Deus me fez relembrar, né? Tudo que Ele tem me falado acerca disso em todos esses últimos anos. E eu queria trazer uma palavra que fala um pouco acerca do quão a religião, ela pode nos tirar da presença de Deus. Do quanto a religião pode nos cegar e do quanto a religião pode até nos matar. Queria trazer uma palavra acerca disso. Eu vou pedir que vocês abram em Atos 23. Eu vou ler do 1 ao 11, tá? Aqueles que puderem abrir para acompanhar aí. Atos 23, 1, tá? Mas antes da gente ler, eu queria dar um pano de fundo, um contexto do que acontece aqui em Atos 23. Em Atos 21, Paulo ele vai até Jerusalém para pregar lá em Jerusalém, levar o evangelho em Jerusalém. E quando ele está ali saindo, Deus até orienta ele, saia, porque se você testemunhar acerca de mim aqui, não vai ser coisa boa. E aí ele até fala para Deus, mas foi aqui que Estevão testemunhou acerca de ti, e que eu mandei apedrejá-lo, por que eu não posso testemunhar acerca de ti nesse lugar? Então ele estava no templo, em Jerusalém, e quando ele está ali para sair, alguns judeus da província da Ásia chegam e acusam ele de estar no templo, se adentrar ao templo junto de gentios. No caso, eles estavam mencionando aqui Trófimo, que é um efésio. E eles prendem ele, começam a espancar ele, causam um alvoroço total ali no templo, e aí o comandante da guarda romana, que é Cláudios, ele fica sabendo do que estava acontecendo, e ele pega alguns centuriões, alguns soldados, ele vai até o templo, e ali ele separa ali, impede que eles continuem espancando a Paulo. E ele fica curioso em saber o porquê que eles estavam fazendo isso. E aí ele prende Paulo para que ele fosse açoitado, e Paulo retruca, ele fala assim, mas vocês têm direito de açoitar um cidadão romano? Paulo ele tinha cidadania romana de nascença, apesar de ser um judeu. E aí o comandante fica apreensivo porque eles não podem, um romano não pode açoitar outro romano. E aí ele para com aquilo, e aí ele fica curioso e ele leva Paulo dali e diz que vai levar Paulo até o Sinédrio, no dia seguinte, para ele ser interrogado pelos sacerdotes, pelos sacerdotes judeus. Então o Sinédrio, na verdade, ele é uma corte de julgamento, ele era uma corte de julgamento da religião judaica. Ele era composto majoritariamente por saduceus e fariseus. A gente ouve direto esses termos, principalmente os fariseus na época de Jesus, mas muitas vezes a gente não sabe o que isso é. Os saduceus e os fariseus, eles são na verdade, como é que fala? Me fugiu a palavra. Não, eles são políticos, partidos políticos religiosos. Partidos políticos religiosos. Igual a gente tem hoje aqui o PT e os partidos de direita, a gente tinha ali os fariseus, os saduceus, e eles eram os que predominavam ali a maior parte da composição do Sinédrio, que deveria ser como se fosse uma Câmara dos Deputados. Só que compostas por sacerdotes, e eram partidos religiosos. Qual que era a principal diferença entre eles? Os fariseus, eles criam, e aí você vai ler ali, se você voltar um pouco em Atos 22, você vai entender. Os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos. E eu não estou falando aqui da ressurreição de Jesus, eles não criam em Jesus.
né? Eles eram judeus não cristãos, eles não eram cristãos. Eles criam na ressurreição dos mortos no sentido de quando o Messias chegar, que o Messias já veio e eles perderam, né? Eles creem que então, quando o Messias chegar na terra, todos os mortos ressuscitariam. Essa era a principal divergência de interpretação e pensamento bíblico, né? Pensamento da palavra dos saduceus para os fariseus. Os fariseus criam dessa forma, né? Eles criam na ressurreição dos mortos. E essa corte, eles julgavam as pessoas segundo a lei de Moisés, né? Então a lei de Moisés, que ali há mais de 2000 anos estava em vigência, né? Naquela época ali, há 2000 anos atrás, a lei tinha sido escrita, era aquela lei que estava em vigência. Então, quando você para ler ali o Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, você vai entender qual é a lei de Moisés, né? Inclusive nós aqui, eu, a minha esposa e o Natan, a gente faz uma leitura familiar bíblica todo dia. E a gente acabou de terminar os cinco primeiros livros, né, o Pentateuco, e aí a gente pegou quantas vezes Moisés, Arão e até Josué repetem aquelas leis, né? A gente até decorou, né? Quantos carneirinhos precisa para fazer a oferta de sacrifício, ou a oferta que vai ser totalmente queimada, ou a oferta de perdão, né? E aí tem um monte de tipo de leis, né? E o Sinédrio, eles julgavam as pessoas de acordo com a lei de Moisés, se elas eram hereges ou não, se elas estavam blasfemando ou não. E baseado nisso, elas condenavam essa pessoa a uma punição. Foi o que aconteceu com Jesus, né? E isso a gente está falando aqui 30 anos antes. Jesus foi ali crucificado por volta do ano 33, 34, por volta do ano 30 depois de Cristo, tá? E aqui nós estamos em aproximadamente 64 depois de Cristo, né? E eles estavam tentando fazer a mesma coisa que haviam feito com Jesus, mas dessa vez com Paulo. Eles estavam tentando acusá-lo de uma heresia, para que ele fosse condenado à morte. Eles queriam a morte dele, né? E vamos ler então o que acontece, Atos 23, do 1 ao 11, por favor. Diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, então ele foi levado até o Sinédrio, né, pelos comandantes romanos, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. O que ele está falando? Eu estou tranquilo, tudo o que eu estou fazendo é o que Deus me mandou. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Ele nem começou a falar, ele falou: irmãos, eu estou tranquilo em relação àquilo que eu estou fazendo. Manda alguém dar um tapa na boca desse idiota aí. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Né? Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, ele exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o Sinédrio se dividiu. Olha como ele era safo. Ele não estava sendo acusado disso. Ele estava sendo acusado de levar gentios para o templo. Só que ele sabia, se ele falasse que ele estava sendo acusado de algo que é o que diverge a opinião deles, ele ia causar
uma discussão, porque os fariseus iam começar a ficar do lado dele. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo: não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Os fariseus criam que os espíritos e os anjos apareciam, né? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra, aquela que o Senhor nos deu para essa noite. Que o Senhor me use para ser seu instrumento, mas que possamos aqui sermos transformados através dessa palavra aqui. Que aquilo que o Senhor tem o desejo de nos comunicar entre nos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Então aqui é isso que acontece. Paulo ele é levado ao sinédrio porque ele é acusado pelos judeus da província da Ásia. Ali ele é agredido sem motivo aparente, né? E ele causa um rebuliço ali, colocando os fariseus contra os saduceus. E ele sabia que se ele ficasse ali, ele poderia ser condenado. E Deus tinha um propósito maior na vida dele aqui, que a gente leu, que o Senhor aparece a ele, né? Nessa época, né, eu queria trazer um paralelo acerca do sumo sacerdócio dessa época para a época de Moisés, para a época lá do deserto, quando o povo sai do Egito e passa ali 40 anos no deserto, onde Deus dá toda a lei a Moisés, onde é criado o tabernáculo e Arão é colocado como sumo sacerdote, depois isso é passado para os filhos dele, né? Então naquela época, o sumo sacerdote era escolhido e ungido por Deus. Foi Deus que determinou que Arão fosse sumo sacerdote. Depois que Arão morre, é Deus que determina que o filho dele, Eleazar, seja colocado como sumo sacerdote. E naquela época foi se passando de filho a filho, né? Então o sacerdote ele ficava no cargo até o fim da vida, o seu filho assumia no seu lugar, e o objetivo, né, a função do sumo sacerdote era conduzir o povo diante da lei de Deus, fazer o intercâmbio entre Deus e o povo, era ensinar a lei. O sumo sacerdote tinha essa responsabilidade. Na igreja primitiva, nesse momento que a gente está vendo aqui de Paulo, o sumo sacerdócio já não era vitalício. Eles eram tirados do cargo ao mero desejo de Roma, ao mero desejo político. Era uma escolha política, não era espiritual, não era Deus quem escolhia o sumo sacerdote mais, né? Também não passava de pai para filho, né? A gente vê na época de Jesus, quando você lê Lucas, o Evangelho de Lucas, ali no começo, acho que é Lucas 3, você vê que haviam 2 sumos sacerdotes naquela época. Quais eram? Anás e Caifás, sogro e genro. E fala que todos os outros 5 filhos de Caifás já haviam passado pelo cargo. Então se tornou algo político. Quando um não dá certo, vamos tirar ele e vamos pôr outro. E aqui nesse momento da igreja primitiva, o sumo sacerdote era aquele que fazia o intercâmbio, a interlocução entre o povo judeu e o Império Romano. Então havia-se muito interesse do Império Romano em escolher um sumo sacerdote.
Por quê? Porque em troca desse controle, então o Império Romano dava ao sumo sacerdote assim, ó, eu estou te colocando ali, o seu papel é controlar o povo. E o seu papel é falar para o povo que Roma é sua amiga. Nós estamos cobrando impostos e praticamente escravizando vocês, mas o seu papel é deixar o povo quietinho e falar que Roma é amiga dele. Esse era o papel do sumo sacerdote, controlar o povo. E o que eles ganhavam em troca? O controle do comércio no templo. Lembra Jesus? Vai lá no templo, vira todas as bancas de comércio lá, furioso, que estavam fazendo da casa do Senhor lugar de comércio. Então o sumo sacerdote ali era uma briga por poder. Então a gente viu aqui que Ananias era o sumo sacerdote nessa época. Ele virou sumo sacerdote em 48 depois de Cristo, uns 18 anos depois da crucificação de Jesus. Isso eu tirei do livro do Flávio Josefo, a história dos Hebreus. Flávio Josefo é um historiador extremamente conhecido, é da época da igreja primitiva aqui. Ele era judeu romano não cristão. Ele era um judeu romano não cristão, ele era cidadão romano. E ele escreve assim que Ananias virou sumo sacerdote por volta de 48 depois de Cristo. Ele perdeu o cargo por causa de um conflito entre judeus e samaritanos em 59 depois de Cristo. Então ele ficou 11 anos como sumo sacerdote. Mas ele foi tirado por Roma porque ele provavelmente ou causou ou foi um interlocutor desse conflito, ou ele não conseguiu resolver esse conflito. Ele se tornou aos poucos o mais rico e poderoso entre os sumos sacerdotes. Então quer dizer, não havia só ele, de sumo sacerdote, né? Tinha má fama por causa da sua violência e ganância, um sumo sacerdote, o que o fez se tornar impopular junto ao povo. Os judeus não gostavam dele. E ele morre assassinado na revolta dos judeus contra Roma por volta de 66 depois de Cristo. Quando Paulo fala ali no verso 3, Deus há de ferir você, parede branqueada. Provavelmente Paulo ali tem uma revelação acerca da morte dele, E ele usa talvez esse termo parede branqueada em referência a como Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado, que é branco por fora, mas podre por dentro. Talvez ele esteja usando nesse sentido aqui, Então nessa época, assim como na época de Jesus, o contexto religioso ele estava totalmente distorcido, talvez até mais do que 30 anos atrás. E era um ambiente violento, onde quem não concordava com eles davam motivo para matar ou para agredir, como foi o que aconteceu com Paulo aqui. Nada diferente do que é hoje, certo? Quando se trata de religião, quando não há concordância, há espaço para violência. Então, como a gente está falando de religião ela é diferente de fé, ela é diferente do reino, ela é diferente do evangelho. Não é o Espírito Santo habitando em nós. Religião é um sistema organizado que procura controlar a fé, que procura operar a fé das pessoas. Então eu vou criar uma religião onde eu posso controlar a fé das pessoas, onde eu posso manipular a fé das pessoas. Isso é religião. Como que eles fazem isso? Através de ritos, ordens e uma hierarquia religiosa. E a religião é esse sistema que pode se tornar algo totalmente oposto àquilo que Cristo estabeleceu, a sua igreja. A ponto de um sumo sacerdote ter um sumo sacerdote cujo caráter não representa nada de Deus, que é o caso de Ananias. Paulo chegou ali, nem estava se apresentando, dá um tapa na boca desse idiota.
né? E é totalmente diferente daquilo que a lei de Moisés tentava ensinar. Tentava porque o povo nunca conseguiu obedecer ela de forma eficiente. A gente vê, cada vez eles erravam, Deus permitia que eles passassem por um problema, uma dificuldade, aí Deus ia lá, eles pediam perdão, aí Deus resgatava eles. Aí o processo se repetia, passava um tempo, eles adoravam outros deuses, aí Deus se afastava deles, vinha a maldição na vida deles, eles perdiam a terra, eram levados como escravos, mas depois eles se arrependiam, Deus ia lá, restaurava eles, trazia eles de volta. Mas a lei dizia que Israel era para ser luz para os povos. A lei tinha orientações para o povo cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Você lê diversas vezes lá em Levítico, Números e Deuteronômio, orientações falando assim, ó, quando você ir colher o seu milho ali, as suas espigas, cara, se você esquecer alguma, não volta para pegar, deixa lá, que é para alimentar os estrangeiros, as viúvas e os órfãos que passam por ali. Está colhendo as uvas, esqueceu de um cacho, caiu um cacho, larga ali, para que os pobres passem ali e se alimentem. Né? A cada 7 anos, na lei, havia o perdão de dívidas. Havia libertação de escravidão. Então, se um judeu era escravo de outro por causa de uma dívida, no 7º ano ele era liberto. Havia sacrifício para que o homem pudesse ser perdoado por Deus dos pecados. E a religião aqui, que a gente leu, não tinha nada a ver com Deus. A religião que tinha uma corte que era governada por um sacerdote que mandava matar e dar tapa na cara. É isso? A religião ela é baseada e determinada por ritos. O que são ritos? São padrões. São métodos. A gente vai falar sobre eles. A gente está mais refém desses ritos e dessa religião do que a gente imagina. Todo mundo aqui faz coisas que não sabe por que faz. Ah, Felipe, eu venho na igreja, na hora do louvor são 3 músicas, aí tem a oração, a palavra, depois tem uma oração no final e acaba. Se um dia eu chegar aqui e a gente começar pela palavra, e só depois fizer o momento do louvor com a música, as pessoas vão bugar. A pessoa vai entrar aqui pela porta, mas peraí, acho que eu cheguei atrasado, já passou todo o louvor, eu errei, eu olhei errado no relógio. Por quê? Porque a gente está enraizado em métodos, em ritos, em script. Né? Nós temos sede por seguir padrões, por seguir métodos. A gente quer saber sempre qual é o método. Até no nosso relacionamento com Deus, a gente quer saber qual é o método. A gente chega assim e pergunta para a pessoa, você lê a Bíblia todo dia? A primeira pergunta que ela vai fazer para mim e que todo mundo faz é, quanto eu tenho que ler? Ela quer um número. 3, 4, 5 capítulos? Quanto tempo? Você ora todo dia? Quanto tempo eu tenho que orar todo dia? Vamos fazer o louvor? Minha esposa chegou aqui e perguntou, por que só 2 músicas hoje? É uma coisa boba. Mas ela perguntou, por que você só escolheu 2 músicas hoje? Aí eu falei, porque eu senti de Deus que é só essas 2 que ele quer ser adorado. Você entendeu? São coisas bobas, bobinhas. Muitas vezes, mas são coisas que nos prendem. Chegar um dia que eu começar a adorar e eu sentir que está fluindo, e eu fazer só adoração e matar a palavra, porque eu senti de Deus fazer isso. A gente não tem que ficar seguindo script no nosso culto racional a Deus. Vamos cultuar a Deus como?
Adoração não é só momento de louvor, gente. Adoração é uma vida. Aquilo que você faz fora daqui, você está adorando ou ofendendo a Deus. O oposto de adoração é ofensa. Não tem como ficar no meio termo. O que você faz da parede para fora aqui, você pode estar ofendendo a Deus, porque você não está o adorando. Não é só o momento das 7 às 7h40 que a gente faz louvor aqui, não. Adoração é uma vida. Em tudo nós adoramos a Deus. Na palavra aqui nós estamos adorando a Deus, pregando a verdade. De quinta-feira nós estamos adorando a Deus, tendo comunhão juntos. De sábado, ontem, a nossa reunião de oração, nós estamos adorando a Deus com as orações da nossa boca. Né? Então, tudo que a gente faz, até o nosso relacionamento com Deus é baseado em método. Quer ver um exemplo? Meus amigos me mandam mensagem no Instagram. A Dani, Ricardo. Eu vou olhar lá, tem 8 mensagens por dia. Aí eu respondo, às vezes eu respondo eles ali 2 da manhã, 3 da manhã. Mas Felipe, não tem que seguir um padrão? Não, eles são meus amigos. Não tem padrão. Por que com Deus tem que ter um padrão? Não tem método com eles. Se eles aparecerem lá em casa, de repente eles vão entrar, sentar na mesa com a gente, abrir nossa geladeira, pegar uma água, pegar um suco e tá de boa, eles são meus amigos. Não tem método no relacionamento com eles. Mas com Deus a gente quer definir um método para ter um relacionamento com Deus. Sabe, seu casamento talvez esteja uma droga porque você, ao invés de priorizar o amor, priorizou métodos. Amor, vamos pegar hoje, nesse horário aqui, vamos comer um hambúrguer? Não, esse horário não dá porque é hora de limpar o cocô do cachorro. Você entendeu? Virou um script. A vida a dois virou um script. Virou algo robótico. Método passou por cima do amor. Por quê? Porque a gente ama método. Para tudo a gente quer. E os métodos, eles são muito úteis em muitas coisas da nossa vida. Mas quando ele toma o lugar de determinadas coisas, como amor, como relacionamento, como amizade, ele destrói as nossas vidas. Né? O método, sabe por que o método é bom para a gente? Porque ele alivia a nossa ansiedade. Quando não tem um método, fica meio obscuro assim, a gente não sabe para onde ir. E aí causa aquela ansiedade. Quando tem método, não, você já sabe o que fazer. Certo? Você já sabe da onde ir, para onde ir, a hora que vai terminar e tu fechou, acabou. Sem ansiedade, né? Sem ansiedade. Você não precisa ficar se perguntando o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer, né? Então, métodos são ritos que nós ficamos replicando a todo momento porque as pessoas nos dizem que a gente deve fazer. E muitas das igrejas, os cultos são assim. Ó, você chega lá, vai estar o momento da adoração, você ergue a mão, porque é assim que adora. Ou você nem precisa receber essa orientação, você chega lá, está todo mundo assim, o que você vai fazer? Você nem sabe por que você está fazendo isso, mas você está lá, né? Foi por isso que Jesus disse para os fariseus, disse, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Os fariseus, eles eram mestres em ritos. Eles sabiam as 611 leis, 613 leis de cor, nem eu sei quantas são. Né? Eles iam na sinagoga, chegava lá, sentava todo mundo certinho, abria o rolo,
pergaminho, lia a palavra, lia os profetas. Aí eles iam no templo, levavam os sacrifícios iguaizinhos à lei de Moisés pedia. 5 carneirinhos, 2 rolinhas e não sei lá quantos quilos de cereal, litros de azeite. Levava certinho para a expiação dos pecados. Né? Eles obedeciam todas as festas que eram obrigatórias, que a lei mandava. A festa da Páscoa, dos pães asmos, dos pães sem fermentos, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Né? Eles obedeciam tudo, eles cumpriam o sábado. Estava na lei que sábado é o dia do descanso, então dava 6 horas da tarde na sexta, não podia fazer mais nada. Até hoje. Até hoje. Você vai lá em Israel, dá 6 horas da tarde, os judeus não apertam nem o botão do elevador. Tem os árabes para fazer isso para eles. Até hoje eles obedecem às leis, mas passou um Cristo, um Messias diante deles e eles não viram. Eles só não fazem uma coisa só, eles fazem tudo, menos uma coisa. Eles só não amam a Deus, mas eles fazem tudo. O que Moisés mandou eles fazerem. Era essa religião que estava julgando um homem que andava 100% com Deus. Era essa religião. E Jesus Cristo e religião nunca se deram bem. A gente sabe que Jesus veio para implantar o reino dos céus no nosso meio, certo? Mas para implantar o reino dos céus ele tinha que fazer uma coisa: quebrar os ritos religiosos, combater a religião que havia se criado ali. A luta deles ali, a perseguição, não foi os romanos que mataram ele, gente. Não foi, foi o próprio povo de Deus. Cego por uma religião distorcida. E a religião ela está mais entranhada dentro de nós, dentro do corpo da igreja, mais do que você possa imaginar. A gente pensa e age de forma religiosa quase que a todo momento. E o Evangelho ele nos chama para fora disso. Como que a gente pensa e age de forma religiosa quase a todo momento, Felipe? Muitas vezes nós procuramos, já ouviu esse discurso? Cara, eu tô meio malzão hoje, me sinto afastado de Deus, preciso ir na igreja. Religião. Pensamento religioso. Esse pensamento, nessa situação que eu acabei de citar aqui, é um pensamento de cumprir ritos e fazer sacrifícios para que Deus possa te abençoar. Então eu vou na igreja para ser abençoado, para que Deus possa me curar desse mal-estar que eu estou. Ou eu vou ler a Bíblia e orar porque eu preciso de algo. Eu preciso de um aumento salarial, deixa eu começar a dar o dízimo. Eu preciso muito de algo, preciso de uma revolução na minha vida, eu vou começar a fazer uma campanha, eu vou acordar todo dia às 5 da manhã e vou orar, para Deus poder me abençoar. Sabe, esse pensamento de cumprir rito e sacrifício para que Deus te abençoe, é um pensamento pagão, gente. Isso vem de religiões de quase 4.000 anos atrás, quando o povo entrou na terra prometida e eles tinham que expulsar todos aqueles povos que estavam lá, era isso que eles faziam lá. As pessoas elas criavam ídolos e traziam oferendas para serem abençoadas. E essas oferendas eram uma idolatria para quem? Para elas mesmas. Felipe, idolatria não é adorar outros deuses? Não, idolatria é adorar você mesmo, porque você adora os outros deuses querendo algo deles. Então você só está pensando em você. Então se você pensa em Deus, se você quer algo de Deus, não quer Ele, você está idolatrando você mesmo.
Eudolatria. O maior problema da igreja cristã hoje. Então eu sou meu próprio Deus, porque eu quero a minha própria vontade. Quem disse, vamos lá, quem disse eu vou te dar os reinos da terra se prostrados me adorar? Quem foi? Gente, não foi Jesus que falou isso não. Foi o Satanás. Jesus estava lá no jejum dele, esmurrando o próprio corpo. Satanás chega para ele e fala: ó, vou te dar os reinos da terra se você se prostrar e me adorar. Religião meritocrática é a religião de Satanás, gente. Né? Jesus nunca disse: ó, traga para mim uma oferta que eu vou dar o que você quer. O que ele disse foi: venha o teu reino e faça a tua vontade. E o cristianismo nunca foi isso. A gente que trata isso como se fosse. A igreja ela caminhou por uma história e chegou um momento onde pensamentos pagãos estão tão entranhados dentro da igreja que a gente não percebe mais. Pensamentos religiosos de fazer algo para receber algo em troca. A gente já recebeu tudo o que a gente precisava. Jesus Cristo, a gente já recebeu tudo o que a gente precisava. E aí no verso 11, eu queria que vocês colocassem aqui para mim de novo. Jesus ele aparece para Paulo na noite seguinte, pondo-se do lado dele. E aí eu fico pensando aqui que é como aconteceu em Atos 1 ali. Estava lá os discípulos no cenáculo, Jesus atravessa a parede. A paz esteja com vocês. E aí ele aparece para Paulo. Talvez aqui tenha sido uma teofania, né? E olha o que ele pede para Paulo: tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Olha o que ele está falando. Eu não sei se vocês captaram aqui a ideia. Ele estava em Jerusalém, o que aconteceu com ele? Ele quase morreu, ele foi preso, espancado. Por sorte, os romanos salvaram ele. Por sorte não, por Deus, né? Graças a Deus ele foi salvo pelos romanos, né? E aí Deus fala: ó, Paulinho, eu só vou te pedir uma coisa. Sofre mais um pouquinho. Pode fazer isso por mim, Paulinho? Gente, isso aí me deixa envergonhado, é sério. Então qual era o contexto aqui? Vamos lá. Depois você vai pegar em casa e vai ler Atos 23 até o 28, tá? Então em Atos 21, Paulo está em Jerusalém, testemunhando a Cristo, pregando o Evangelho. No 22 ele é preso pelos judeus, que acusam ele de ter levado um gentil para o templo. Ele é levado ao Sinédrio. Lá no Sinédrio ele causa um rebuliço, porque ele diz que ele é fariseu e que ele está ali porque estão condenando ele por crer na ressurreição dos mortos. Aí, por causa da bagunça, o comandante leva ele de volta para a fortaleza, ele fica ali preso. Aí, olha só, no dia seguinte, o rei Agripa, Herodes, alguns dias depois, chega e fala que quer falar com Paulo para saber o que está acontecendo. Paulo vai e fala a mesma coisa para ele que ele falou para os judeus no templo.
Só que nesse momento Paulo já tinha escolhido ir até Roma. Perguntaram se ele queria ser julgado pelo imperador, e ele aceita. Aí chega a Agripa, o Herodes, o rei, fala com Paulo. Paulo explica tudo para ele. Os judeus ficam loucos, Ananias fica louco, quer matar ele. Agripa fala: eu não vejo porque tem motivos para condenar esse homem, mas como ele já escolheu ir para Roma, que ele vá. Ele poderia ser solto ali. Vocês entenderam? Ele poderia ser solto ali. O rei Herodes falou que não tinha motivos para condenar ele. Mas ele fala: como ele já escolheu ir a Roma, deixa que ele vá para Roma, ser julgado pelo imperador. Aí que acontece? Os judeus tentam matar ele, fazer um cerco. Um dos discípulos lá descobre, avisa o comandante da guarda. Eles conseguem sair por outro lado lá, que os judeus não pegassem eles. Eles levam ele para o barco, vão, porque tem que ir de barco. O que acontece? O barco naufraga, gente. Meu Deus do céu. Esse Paulo sofre demais. Aí eles conseguem chegar na ilha de Creta. Aí eles têm que pegar outro barco para Roma, aí eles vão. Aí ele chega em Roma, ele fica em prisão domiciliar, sabe por quanto tempo? 2 anos. Até ser julgado. Nesse tempo, ele prega. A casa dele fica cheia de pessoas querendo saber o Evangelho. É nesse tempo que ele escreve a carta aos Romanos. Talvez uma das cartas mais sensacionais do Novo Testamento. Jesus chegou para ele: ó, Paulinho, só vou te pedir mais uma coisa. Ao invés de você ser solto, você pode sofrer mais um pouquinho por mim? Porque eu tenho planos para levar o Evangelho até os gentios em Roma. Então a gente dá valor para tanta coisa que não tem valor nenhum para Deus. Eu fico pensando nesse Paulo. Às vezes a gente dá tanto valor para uma marca de roupa que a gente quer comprar, ou para um carro melhor do que aquele que a gente tem, melhor que a média. Se a gente tem condição de trocar de celular. Às vezes a gente tem vergonha de umas coisas tão banais. Sabe quando você recebe um irmão na sua casa e a casa está bagunçada? E você fica com vergonha? Ou a nossa casa é pequena, não tem espaço, você fica com vergonha de receber o irmão ali? Olhar para Paulo faz a gente repensar em como a gente tem vivido a nossa vida. Paulo deve olhar lá de cima, deve chorar, gente, é sério. Paulo deve chorar lá de cima, olhando os crentes de hoje. Os crentes de hoje. Então a gente se preocupa com um monte de porcaria. E aí a gente inventa uma religião que nos enche a cabeça de besteira e lixo, né? Para a gente cumprir um monte de rito para que Deus nos dê aquilo que a gente quer, essa porcaria que a gente quer, né? E quando a gente consegue trocar de celular, trocar de carro, né? A gente dá um testemunho dizendo que fosse como se fosse bênção que Deus nos deu, por termos cumprido esse rito. Parece que nós somos idiotas correndo atrás do lixo desse mundo. É isso que a igreja, os crentes são hoje. Sabe qual é a verdade? A gente não quer Jesus. Jesus, ele é só um instrumento para nos dar aquilo que a gente quer mesmo. Essa é a verdade. A oração mais hipócrita que a gente faz é o Pai Nosso. Toda vez que a gente diz: venha a nós o teu reino, é a maior mentira que a gente ora toda vez.
Sabe, todo domingo a gente é hipócrita chegando aqui, né, e entoando canções que não estão nos nossos corações. Nossas preocupações são outras, gente. Não é em dizer tudo por Ele, para Ele, que estou gastando a minha vida. Inclusive essa canção eu fiquei com ranço dela. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Porque eu vi um monte de religioso cantar, virou moda, e aí todo mundo canta, mas um monte de hipócrita cantando isso. Porque não está gastando a vida, só está querendo lucrar em cima dos crentes, lucrar em cima do povo de Deus. Peguei ranço da canção por causa dos hipócritas que entoam ela. A gente está preocupado com certos tipos de bobeiras. As bobeiras que a gente precisa fazer, né, para que a gente seja melhor, para que a gente se sinta melhor e aceito pelas outras pessoas. O que eu preciso fazer para eu ser aceito pelos outros? Então a gente é igual os fariseus, a gente segue as leis. Não é porque a gente quer, é porque a gente quer algo em troca, ou é porque a gente quer ter uma posição. Não é porque a gente ama Jesus, e como Ele odeia isso, a gente também odeia e fica longe disso. E com isso nós somos vazios de Deus e ausentes do Espírito Santo. Né? Alguma coisa aconteceu com Paulo, é impressionante. Porque lá, acho que é Atos 8, né? Que ele está ali e no caminho de Damasco, e o Senhor aparece para ele, aquela luz cega ele, e dali em diante acabou o Saulo de Tarso, assassino de cristãos, virou um flip ali de 360, alguma coisa aconteceu com ele ali, alguma coisa aconteceu com ele, o Espírito Santo aconteceu com ele, Jesus aconteceu com ele. A gente deveria procurar essa mesma coisa aqui. Né? Ele era hebreu, fariseu, cidadão romano de nascença, mestre da lei, um dos maiores da sinagoga. Mas Jesus aconteceu na vida dele, e ele percebeu o lixo que ele perseguia, o lixo que ele buscava, e percebeu que nada fazia sentido do que ele havia vivido até ali, a ponto de abrir mão de tudo. E quando Jesus aparece para ele, ô Paulinho, você pode sofrer mais um pouquinho só por mim? Jesus, estamos juntos. Fala, Jesus, eu era aquele que apedrejei Estevão ali. Nada do que eu faça vai cobrir tudo que eu já fiz. A minha vida é sua, você faz o que o Senhor quiser de mim. Paulinho, eu preciso de você em Roma, vai custar um pouquinho caro, né? Jesus, o preço não importa. É sério, isso me deixa envergonhado, gente. Você não se sente mal de ouvir isso? Imagina eu. Então Jesus, ele não nos chamou para uma religião, ele simplesmente condena a religião. Ele nos chamou para o Evangelho. Jesus nos chamou para o Evangelho, ele condena a religião. A religião mata. A religião mata. E não estou dizendo só de morte física, mas morte espiritual. A religião mata as pessoas. Para terminar, diferenças entre religião e evangelho, então eu trouxe 8 pontos aqui. A religião, ela te propõe leis e regras, ritos, métodos. O evangelho te traz uma notícia.
Primeiro ponto. Segundo ponto, na religião você pergunta: o que eu preciso fazer para agradar a Deus? No Evangelho você pergunta: como que eu vivo, já que Deus se agradou de mim sem eu merecer? Na religião você pergunta: o que eu pratico como rito para a divindade gostar de mim? Então o que eu tenho que fazer para aquele Deus ali, para ele gostar de mim e me abençoar? Qual é o pagamento que eu tenho que dar para ele me abençoar? No Evangelho não. No Evangelho você se pergunta: como que esse Deus gosta de mim e me ama, mesmo eu sendo um pecador? Isso aqui no contexto de novos convertidos, né? Então chega um novo convertido e pergunta: como que eu pratico, que rito que eu tenho que praticar para que esse Deus aí seu possa me abençoar? No Evangelho não. No Evangelho você vai ouvir o Evangelho e você vai se perguntar: como que esse Deus gosta de mim e me ama, mesmo eu não merecendo? Religião: que tipo de regra eu devo continuar cumprindo depois de eu entrar para essa religião? Evangelho: que tipo de gente eu devo ser a partir da minha nova origem, que é a cruz de Cristo? Religião: você ama as coisas que Deus pode te dar. Então, na verdade, você ama a si mesmo. Evangelho: você ama a Deus acima de todas as coisas porque Ele já te deu tudo. Estão entendendo a diferença? Religião tem relação com aquilo que você faz. Evangelho tem relação com aquilo que você é. Então você é uma nova criatura, transformada, nascida de novo. Religião: eu pago o preço para Ele me abençoar. No Evangelho, Ele pagou o preço para me salvar, e por isso eu amo, adoro e me curvo diante dEle. Na religião é você quem paga o preço. No Evangelho Ele já pagou o preço. Na religião você paga por aquilo que você nunca vai ter. Oferece sacrifício, cumpre rito, você nunca vai ter. No Evangelho você tem aquilo que você nunca vai conseguir pagar. Precisamos ser menos religiosos e seguir mais o Evangelho e viver mais o Evangelho. Amém?